Bom dia, gente. Entrando aí um minutinho mais cedo. Bom dia, bom dia. Quem tá comigo aí? Dá um tempo aí pro pessoal entrar. Olha aí. Entrou a Claudiana. Bom dia, querida. Rebeca, Adriano. Deus abençoe vocês. São os únicos que eu consigo citar por nome, assim. São esses primeiros. Depois começa a encher. Petrônio, maravilha, Humberto, Adriano tá aí de novo, Thaís. Bênção, gente. Muito bom começar mais um dia diante da palavra de Deus, né? Quero dar as boas-vindas a quem vem chegando. Essa é a nossa sexta live dentro desse período de quarentena. Eu tenho feito dia sim, dia não, mais especificamente segundas, quartas e sextas. E tem sido momentos muito ricos. Eu tenho recebido muito feedback positivo demais de como a palavra de Deus nunca deixou de ser importante, mas nesses momentos agora tem sido uma arma, uma espada muito precisa, né, nesta luta contra o desespero, o pânico, o medo, a desesperança. Então, glória a Deus pelo fortalecimento que a gente tem vindo da palavra de Deus, né? Ontem, para quem não assistiu, eu tive uma outra experiência ao vivo, diferente do que eu venho fazendo aqui pelas manhãs, onde eu conversei com o pastor Carlinhos Queiroz, da Igreja de Cristo, amigo muito querido e uma pessoa de uma fala muito relevante e muito profunda do ponto de vista bíblico, teológico, e a gente bateu um papo de 1 hora, foi tão extenso que o Instagram derrubou a minha live aí, eu nem consegui salvar, mas depois pesquisei na internet como é que fazia, consegui registrar o vídeo e vou publicá-lo no YouTube, tá? Vou postar direitinho. Tanto essas lives, eu acho que eu vou fazer uma sequência desses estudos das cartas de Pedro, fazer uma playlist lá no YouTube com todos esses estudos para quem quiser revisitar, são vídeos de meia hora, e vou colocar essas minhas conversas também. Ontem foi com Carlos Queiroz, semana que vem nós vamos falar sobre crise, economia e pandemia e medo da morte. Então acho que vai ser um conteúdo muito bacana, muito positivo. Pois bem, que bom que nós estamos juntos e vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na carta de Pedro. Ontem, para quem vinha acompanhando, na quarta-feira, nós encerramos a primeira carta de Pedro, né? 5 capítulos, muito ensinamento, muita lição boa. Hoje a gente vai começar a segunda carta de Pedro. E essa carta ela é bem mais curta, são apenas 3 capítulos, ela tem também 3 divisões. Eu acho que a gente em 3 dias consegue, em 3 lives, né, 3 próximas lives, a gente consegue finalizá-la e aplicar muitos ensinamentos importantes para a nossa história. Então, eu queria, sem mais delongas, te convidar a abrir aí a sua Bíblia ou acessá-la no seu computador, no papel, né? Segunda carta de Pedro, eu vou ler os 11 primeiros versos. Na verdade, deixa eu fazer então uma recapitulação do que a gente vem falando até aqui, né? A gente encerrou no estudo passado as lições importantes que Pedro deixa no final da primeira carta dele. Então ele diz que a gente tem que permanecer na fé, conscientes de que nós não estamos sofrendo sozinhos. Sofrendo por quê? Sofrendo porque a carta que ele escreve é destinada à igreja do primeiro século na Ásia Menor, uma igreja debaixo de perseguição. O Império Romano oprimia, humilhava, perseguia os cristãos, especificamente na época do governo de Nero, o imperador Nero, tá? Então ele diz, permaneçam firmes. Ele termina a mensagem da carta dizendo, olha, mantenham-se firmes na verdadeira graça de Deus, lembrando que vocês não estão sozinhos, lembrando que é uma honra e um privilégio sofrerem os sofrimentos de Cristo. E ele diz, com isso em mente, cheios desta graça de Deus, Deus haverá de restaurá-los, confirmá-los, fortalecê-los e firmar os seus pés sobre firmes alicerces. Então, com isso, Pedro resume a sua carta.
Aí ele começa agora a segunda carta, e nessa segunda carta você percebe que ele dá um tom assim de despedida, como se o apóstolo aqui estivesse ciente de alguma forma que ele já estava rumando para o fim da sua jornada. Ele diz aqui no verso 14, por exemplo, do capítulo 1, só um versículo para ilustrar esse clima de despedida, ele diz assim, ó: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Ele fala do tabernáculo como o corpo dele, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então é como se Pedro tivesse tido este sentimento por parte de Deus. Ele diz: Jesus me revelou, né, que eu estou perto de deixar este tabernáculo. Então, neste clima de despedida, Pedro tem um propósito com essa carta. E eu vou lhe dizer, preste atenção. Se na primeira carta o propósito de Pedro era fortalecer os cristãos diante da tribulação e deixá-los cientes dos perigos da perseguição externa, né, e dar-lhes forças e convicção da graça de Deus para resistir esta perseguição que vinha de fora, era o Império Romano perseguindo a igreja, nessa segunda carta, Pedro chama a atenção para a perseguição que vem de dentro. Ele chama a atenção não para o Império Romano que perseguia e oprimia, mas para os falsos ensinos, para doutrinas estranhas ao Evangelho de Jesus Cristo que estavam dentro da igreja. Então, nessa luta do povo de Deus, a gente tanto enfrenta inimigos de fora como inimigos de dentro. Então é isso que Pedro está dizendo aqui. E o propósito dele então é dizer o seguinte: olha, continuem crescendo como cristãos, continuem se desenvolvendo à semelhança de Jesus Cristo, combatam esses falsos ensinos e aguardem de maneira atenta a segunda vinda de Jesus Cristo. Então esse é o propósito dessa segunda carta, tá certo? Então agora sim, vamos começar a leitura. No primeiro capítulo eu vou ler os primeiros 11 versos. Dizem assim: Simão Pedro, ele se apresenta, era um costume da antiguidade, um autor se apresentar logo nas primeiras palavras da carta. O apóstolo Paulo faz muito isso, especificamente em Romanos 1:1. Ele abre a carta com o seu próprio nome, né, se identificando, né? Sou eu aqui que estou escrevendo. Então vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então essa é a salvação. Já recebe essa bênção aí, querido? Graça e paz lhes sejam multiplicados agora, em nome de Jesus. Aí ele continua, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, Pedro vai concluir essa primeira parte aqui, ó. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Palavra de Deus para a sua vida agora.
Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer o nosso estudo hoje dessa primeira parte da segunda carta de Pedro. E eu queria que você voltasse os seus olhos agora para o primeiro verso, para aquela apresentação que o apóstolo faz de si e que eu chamei sua atenção lá na hora. Ele começa com seu próprio nome e aí ele traz duas características que o definiam. Ele diz: Pedro, servo e apóstolo. Perdão. Sabe aquela história de que a ordem dos fatores altera o resultado? Pois é o caso aqui. Quando Pedro se apresenta, ele diz: eu sou servo e apóstolo. Com isso ele traz duas informações. Porque a palavra grega para servo, ela poderia ser a palavra, por exemplo, diáconos, que é aquele homem voltado para ajudar o próximo. As igrejas têm os seus diáconos, são aquelas pessoas que cuidam do serviço assistencial, que estendem a mão aos necessitados. Esse é o servo de coração, é o diácono. Mas tem uma outra palavra, existem na verdade 4 formas diferentes de se traduzir do grego para o português esta palavra servo, mas eu vou focar apenas na que Pedro usa aqui. Ele não usa diácono, ele usa a palavra doulos, que é literalmente traduzida por escravo. Então, quando ele diz aqui, no primeiro adjetivo, no primeiro substantivo que o caracteriza, ele dizendo Pedro, servo de Cristo, ele está dizendo Pedro, escravo de Cristo. Para depois então, por isso a ordem dos fatores é importante, apenas depois que ele se diz escravo de Cristo, ele então se diz apóstolo de Cristo. O apóstolo tem a ver com a sua vocação, com a função que ele desempenhava no mundo. Mas o servo, o escravo, tem a ver com a sua essência e com a submissão do seu coração ao senhorio do seu mestre, Jesus Cristo. Então Pedro abre essa carta fazendo uma distinção muito importante. Quem vem primeiro? Primeiro vem a essência do meu coração que se sujeitou e se submeteu, como um escravo se submete ao seu mestre, eu me submeti ao meu mestre Jesus Cristo. Eu sou dele um escravo, um servo doulos. Primeiro eu me identifico com esta essência de submissão, para depois então me apresentar com a minha vocação, com a minha função apostólica, percebe? E isso é algo contracultural, porque na nossa cultura, hoje em dia, a gente gosta muito mais de se identificar com a função, com aquilo que agrega status. Mas Pedro está fazendo o contrário, ele mostra aquilo que, aos olhos de uma sociedade materialista e muito meritocrática, apresentar-se como um escravo era meio que queima-filme, né? Uma linguagem nossa aqui, queimava o filme do homem. Mas ele está dizendo o seguinte: a minha essência é completamente rendida, eu não tenho direitos próprios, eu não tenho mérito próprio, eu estou debaixo de um Senhor. Mas este Senhor me usa para a sua glória, então ele fez de mim um apóstolo. Primeiro vem esta essência de um coração rendido e submisso, para depois virem os nossos títulos e as nossas atividades profissionais e vocações do mundo, ok? Guarda isso, isso é muito importante. Vale para você se questionar o que é que vale mais na sua vida e na sua identidade. Nessas horas de pandemia e de coronavírus, essa reflexão é muito importante. O que vale mais na hora de você se identificar é aquilo que você faz ou é como está o seu coração em essência diante daquele que te garante a vida? Pense nisso. Seguindo, ele fala no verso 2 o seguinte: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. E aqui é importante que você veja o que é que está em jogo aqui na carta, porque lembra que eu te disse que se na primeira carta a ênfase de Pedro é atentar os cristãos para as perseguições que estão vindo de fora e trazer-lhes conforto e confiança em Deus, nessa aqui ele chama atenção para a perseguição que vem de dentro, as dificuldades que nascem de dentro com o falso ensino. Então, quando ele diz aqui, já na sua saudação inicial, ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas a partir do pleno conhecimento de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, tem um ensino errado sendo colocado aí, mas vocês precisam se manter firmes no pleno conhecimento de Deus. Olha que outras vezes essa mesma expressão acontece só aqui no capítulo 1. O verso 3, logo em seguida, ele diz
Ele diz assim: o divino poder e tudo que necessitamos para a vida e piedade por meio do pleno conhecimento. No verso 5, ele diz que à virtude devemos acrescentar o pleno conhecimento, é a mesma palavra grega, a mesma expressão, apesar de aqui ter sido traduzido só como conhecimento. E no verso de número 8, ele também diz que vocês, no pleno conhecimento de Jesus, precisam crescer na sua trajetória de vida. Então Pedro está dando muita ênfase nessa expressão aqui, epignosco. Epignosco vem de epi, aquela preposição de sobre, por cima de, tem a ver com abrangência, tá? E gnosco vem de gnose, que é conhecimento. Então ele traduz por pleno conhecimento. E ele ainda diz mais, é um pleno conhecimento de Deus. E é importante essa ressalva porque o que é que o gnosticismo da época, que é uma das heresias que a igreja do primeiro século até o terceiro século mais ou menos vai precisar combater demais. O que é que o gnosticismo dizia? Dentre outras heresias, dizia que uma vez que a pessoa alcança um conhecimento pleno, ela não precisa mais se preocupar com o seu corpo, ela já alcançou um estágio elevado, uma ascese, e ela não precisa mais se preocupar com o corpo. Então ela pode se entregar a imoralidades, devassidão, glutonaria, porque ela já alcançou um estágio a partir do conhecimento. Só que aqui Pedro desmascara isso e diz que este pleno conhecimento é de Deus. E aí ele vai falar no verso 6 que este pleno conhecimento gera domínio próprio. Lembra dessa passagem que eu li? Quando ele está falando a atitude gera o conhecimento e o conhecimento gera o domínio próprio. Ele não gera uma liberdade extrema para você fazer o que quiser e se entregar às paixões da carne. Ao contrário, o pleno conhecimento de Deus me faz uma pessoa que consegue discernir entre o que é certo e o que é errado e ter o domínio próprio de dizer não para aquilo que fere, para aquilo que macula a vida e ofende o Deus da vida e dizer sim para tudo aquilo que promove vida plena e abundante. Então esse é o Pedro dizendo o seguinte, olha, a perseguição agora está dentro de casa, é a gente querendo trazer ensino errado para vocês, pois fiquem com o pleno conhecimento de Deus, epignosco, este pleno conhecimento que gera um domínio próprio, ok? Mais um ensino importante. Seguindo aqui o nosso texto, ele vai no verso 3 e dizer que o divino poder de Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Aí vale a pena a gente mergulhar aqui nesses dois termos. A palavra está nos dizendo que tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade já nos foi dado. Mas que vida e piedade é essa? Como assim? O que é isso? A gente confunde um pouco piedade com aquela pessoa que tem pena dos outros, né? Olha, tem piedade, tem misericórdia, aquele sujeito que ajuda o próximo em necessidade. Isso é um dos traços da piedade, mas a essência da piedade é outra coisa e eu vou te dizer. Primeiro, este termo vida. Vida, quem estuda biologia, o estudo da vida, sabe que do grego a palavra vida vem de bios. Só que existe um outro verbete grego para vida, que é zoe, que é muito mais do que apenas a vida natural, que é a bios, é uma vida de plenitude, assim, grosseiramente falando, os teólogos interpretam como a vida de Deus, aquela vida cheia de shalom, aquela vida cheia da presença de Deus no meu dia a dia. E é justamente este substantivo grego que Pedro escolhe para escrever aqui. Ele está dizendo, olha, Deus já lhes deu tudo o que vocês precisam para ter a vida zoe que vocês foram criados para ter. Já está tudo ali entregue a vocês. Basta vocês se apropriarem disso e viverem esta vida plena. Mas ao mesmo tempo, ele também já proveu tudo para que vocês vivam esta vida de maneira piedosa. E aí é interessante porque o termo lá para piedosa, aí quem está me assistindo, se alguém mora no Eusébio ou conhece ali o Eusébio, fica uma referência para vocês. É a palavra eusebeia. Eusebeia é muito interessante, vem da junção do eu, que é um prefixo positivo, é algo que diz bom, por exemplo, Eugênio, né? É o bem nascido, vem de gene, genética, ok? Então o eusebeia, bezo, é a expressão para louvor. Então olha que interessante isso, ó. Eusebeia traduzido por piedade.
é aquele que louva bem, é aquele que louva de maneira própria, é aquele que se relaciona com Deus de maneira própria. É isso que significa ser piedoso, é eusebeia, é a expressão. Então, junta tudo aqui agora, me desculpa essa quase que arrogância, ficar trazendo o termo grego aqui, eu não entendo muito de grego, mas eu tenho as ferramentas para estudar os termos originais do Novo Testamento, mas junta os dois agora e olha que lindo o ensino que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte, olha, tudo que vocês precisam para ter uma vida plena, que se relaciona de maneira própria, piedosa com Deus, o próprio Deus já conseguiu para vocês. Então não é a partir de esforço próprio, não é a partir de pagamento de promessa, de mérito. Deus já conquistou para vocês. E aí fica quase nas entrelinhas, mas aqui ó, no ouvido da gente, dizendo assim, ó, o que é que vocês estão fazendo com essa vida que Deus conquistou para vocês? Se ele já deu tudo isso, zoe e piedade, eusebeia, o que é que vocês estão fazendo com isso? Estão desperdiçando tempo, tá o dia inteiro aí passando feed para cima, desperdiçando, podendo estar vivendo esta vida plena. Tem hora para tudo, tem hora para curtir a rede social, mas tem hora para tantas outras coisas que expressam e manifestam esta vida plena e abundante de um louvor próprio e preenchedor a Deus. Vida, zoe e piedade ao Senhor. Tudo isso ele já conquistou para vocês. Façam bom uso da vida de Deus em seus corações. Amém? E para a gente terminar, queridos, eu entro aqui no verso 4 agora, porque Pedro ele tem um conceito de salvação em mente que para nós que somos ocidentais exige um pouco de esforço para a gente entender. Mas no verso 4 aqui ele deixa isso muito claro. Na primeira carta eu passei por vários versículos lá que tinha esta noção de Pedro do que significa o homem ser salvo. O Pedro era um judeu, tá? E depois de judeu ele conheceu o Messias, Jesus Cristo, entendeu, e ele próprio foi quem afirmou, né, lá em Cesareia de Filipe, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele fez essa afirmação, Jesus, tu és o Messias. Então, com isso em mente, Pedro inspira a igreja cristã, especialmente a igreja que se desenvolveu séculos depois no Oriente, a igreja cristã ortodoxa, a igreja grega, lá nessa região aqui para onde ele está escrevendo, que naquela época era a Ásia Menor, hoje é a Turquia. Ali mesmo naquela região surge esta igreja grega ortodoxa que tem um conceito de salvação um pouco diferente do que nós ocidentais entendemos por salvação. A gente vem de uma sociedade extremamente individualista. Exatamente depois do iluminismo ficou mais severo ainda essa compreensão. Então eu vou ler para você o verso 4 e vou explicar tudo isso que eu estou te dizendo e você vai ver que lindo o que é que Pedro tem em mente e no coração aqui para passar para os seus ouvintes ou para os seus leitores, né? Pedro diz assim no verso 4, desta maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Aqui tem uma chave de pensamento muito importante. Vou repetir para você. Desta maneira, ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas, ou seja, através das promessas que Deus nos deu, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Pedro dizendo assim, ó, vocês vão se tornar participantes da natureza divina, ou seja, vocês vão começar a incorporar a natureza de Deus na natureza de vocês. Vocês vão paulatinamente se tornarem pessoas que vivenciam a natureza de Deus. O C.S. Lewis escreve uma frase que ele tirou lá do, se eu não me engano, foi Irineu de Lyon, que disse algo parecido. Ele disse a seguinte frase, ele diz assim, Deus em Cristo Jesus se tornou a semelhança do homem, para que o homem em Cristo Jesus pudesse se tornar a semelhança de Deus. Então, este conceito que Pedro tem em mente a respeito de salvação não tem a ver com um lugar para onde vai
o crente depois que ele morre. O nosso conceito ocidental, individualista, pensa muito em salvação como um movimento de ir para o céu, né? Minha alma está salva, eu vou para o céu. Existe muita coisa ao redor disso, ao redor desta compreensão. Mas o que Pedro está dizendo, e isso marcou a teologia dos pais da igreja ortodoxa oriental, é que salvação não tem tanto a ver com um lugar para onde a alma do indivíduo vai. Salvação tem mais a ver com o tipo de pessoa que este indivíduo está se tornando aqui e agora. Por isso ele diz que, por causa das promessas de Deus, nós podemos experimentar da natureza divina. E aí, gente, na primeira carta, vale a pena eu reler para você. Quando eu estava estudando contigo a primeira carta, eu passei o olho por elas, mas eu disse, não é hora de falar agora. Mas agora eu vou te mostrar. Lá no capítulo 1, verso 9, olha que interessante. Diz aqui, ó, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. A gente está alcançando a salvação? Como assim? Como se eu pudesse alcançá-la por méritos? Não. É porque na cabeça desta compreensão, que diga-se de passagem se chama teoses, a partir desta compreensão de salvação como teoses, eu estou alcançando esta estatura de semelhança da natureza divina. Eu estou me tornando como Cristo foi. Diz lá no capítulo 2, verso 3 o seguinte: agora que vocês provaram que o Senhor é bom... Onde é que está isso aqui? Não, perdão, é no verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam na sua salvação. Crescer na salvação. Ué, tá salvo, tá salvo. Como é que a gente cresce na salvação? É porque a ideia é essa. É algo em desenvolvimento, é algo que cresce, é algo que vai se parecendo cada vez mais, é um contínuo tornar-se. Ele ainda diz, eu vou finalizar por aqui, no capítulo 2, verso de número 21, ele diz assim, ó: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo para que vocês sigam seus passos. Cristo deixou um exemplo para que a gente siga os seus passos. O que é seguir os passos de alguém, senão ir se tornando como esse alguém? Os filhos que seguem os passos do pai e viram os seus próprios pais, né? Absorvem a profissão do pai, o temperamento, o jeito de ser. Então é isso, gente. Na cabeça desse judeuzão aqui do primeiro século, Pedro, que olhou para Jesus e por revelação divina disse, tu és o Messias, ser salvo não tem tanto a ver com ir para o céu, tem a ver com o tipo de gente que eu me torno, com o tipo de homem que eu estou me desenvolvendo à semelhança de Cristo. Então isso é muito importante para que você agora que está ouvindo esta palavra, no meio da pandemia, no meio do isolamento social, você faça um trabalho de autorreflexão. Você olhe para a sua própria vida e traga à tona todas essas lições que nós aplicamos aqui hoje. Puxa, Deus já me deu tudo o que eu preciso para ter a vida zoe, a vida plena com Ele e ser uma pessoa piedosa que convive em louvor e adoração a Ele em tudo que faço, em todo tempo. Ele já me deu. Como é que eu estou aproveitando esta dádiva de Deus no intuito de me tornar a pessoa que Ele me fez para ser? Ser salvo é isso, é você caminhar por essa vida, experimentar a vida eterna aqui e agora, salvos em Cristo Jesus, cientes de que esta salvação pressupõe um contínuo tornar-se. Que tipo de pessoa eu estou virando, em que tipo de gente eu estou me tornando, conforme Cristo habita ricamente em meu coração. Eu oro para que você não se contente com menos do que a vida plena que Ele quer que você viva e experimente aqui e agora. E isso é ser salvo. Experimentar esta vida que faz de você uma pessoa melhor na direção da pessoa ideal que é Jesus Cristo, é você experimentar a salvação de Deus para a sua vida. Amém?
Eu desejo que o nosso estudo agora desta segunda carta abra os nossos olhos e ouvidos para esse pleno conhecimento de Deus, que gera em mim domínio próprio, discernimento para fazer escolhas boas, para a alegria de termos das mãos de Deus tudo que a gente precisa para a vida plena e para a piedade, e que a gente entenda que estamos caminhando na direção de sermos como Jesus. O nosso alvo não é o céu, o nosso alvo é Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos então, como temos feito todos os dias, encerrar com uma oração. Eu quero hoje, de maneira especial, orar por uma pessoa que talvez esteja até nos assistindo agora, que é o Bruno Benevides. Está internado, está adoentado com o Covid-19, já esteve em terapia semi-intensiva, está se recuperando, mas ainda exige cuidados da ciência, da medicina, mas certamente está debaixo da mão poderosa de Deus. Vamos orar por ele, por sua esposa Natália, são amigos da Claudiana, nossa irmã, e queremos juntos apresentar essa vida aí. Mas já que eu vou citar o nome do Bruno, eu quero desafiar você a citar o nome de alguém que você conheça, talvez o seu próprio nome. E agora, diante de Deus, nós vamos orar e coloque o nome de alguém, vamos interceder agora em favor da saúde de alguém que esteja precisando. Talvez algum idoso ou idosa que você conheça, que está ali quarentenado já para ficar doido, sem ter o que fazer. Vamos abençoar essas vidas. Cite nomes agora diante do Senhor, ok? Feche os seus olhos para a gente se concentrar melhor e vamos orar. Santo Deus, nosso coração se une aqui agora, Senhor, através desse recurso da internet. Nosso espírito se une, ó Deus, com uma só fé, para chegarmos diante do teu trono de graça. Em primeiro lugar, para te agradecer, Deus, porque o Senhor é justo e fiel, e o Senhor é bom em todo o tempo, Deus, é bom com ou sem pandemia, o Senhor é bom e fiel com ou sem doença, e não é, ó Deus, esta crise que vai mudar, que vai ter a capacidade de alterar o teu caráter, que é um caráter de bondade e baseado, Deus, no amor. Por isso, em primeiro lugar, a gente te agradece, porque o Senhor não muda a despeito de circunstâncias. Mas em segundo lugar, Deus, nós queremos te apresentar esses nomes que estão sendo pronunciados agora diante do Senhor. E eu estou apresentando o nome do Bruno e da Natália, sua esposa, mas especialmente do Bruno, Senhor. Eu oro por uma cura miraculosa do Senhor. Oramos, Deus, para que seja algo rápido, para que esta cura venha restaurá-lo, ó Deus, de maneira rápida e integral. Em nome de Jesus, meu Deus, que o coração deste teu filho esteja em paz e descansando no poder que vem do alto. Deus querido, colocamos todos esses outros nomes diante do Senhor, para que o Senhor os alcance. Faça, ó Deus, a tua obra de cura, a tua obra de calmaria. Nas palavras do Senhor, as águas agitadas se acalmam. Por isso nós te pedimos, Senhor, pronuncia palavras de bênção, palavras de calmaria, Deus, para que corações se aquietem, que o meu próprio coração se aquiete na presença do Senhor. Oramos tudo isso, Deus, em nome de Jesus, o único nome no qual podemos pedir e devemos orar. Oramos assim, agradecidos e confiantes. Amém e amém. Aleluia, gente. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amanhã é sábado, passa o domingo, tem as nossas transmissões às 10h30 da manhã e às 18 horas. Lembrando, para você que vai participar do culto online conosco no domingo agora, tenha pronto aí o seu suco de uva e o seu pão, porque nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Eu vou liderá-los junto com o pastor Gabriel na celebração desta ceia. Você apenas prepara os elementos ali, junta a família, e nós vamos de maneira bem didática explicar o que é esse momento, quem deve participar, e juntos faremos em memória de Jesus Cristo. Vamos trazer para as nossas casas esse memorial, tá bom? Vai ser no domingo agora, às 10h30 da manhã e às 18 horas. E na segunda-feira que vem, 9h30 da manhã, a gente continua com o nosso estudo na segunda carta de Pedro. Um beijão, Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.